E aí, pessoal, aqui é Gagai e precisamos conversar sobre tempo, sua colocação dentro de histórias e o último episódio de Attack on Titan. Obviamente, spoilers da última temporada, parte 2, episódio 4 de Attack on Titan. Se você não quer spoiler, não veja. Mas vamos conversar sobre coisas muito importantes para caso você goste de ficção, goste de escrita, porque temos algumas coisas interessantes a discutir aqui. Como lidar com o tempo, viagem no tempo, noções do futuro, noções do passado, dentro de histórias e no que isso concerne com Attack on Titan. Como sempre, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê like, isso ajuda muito, muito o canal. E você pode ver outros links meus na descrição do vídeo, como minhas lives na Twitch, no TikTok, etc, etc, etc. Mas então, vamos lá. Attack on Titan, como eu já fiz no meu último vídeo falando sobre quando o Eren foi decapitado, ele tá caminhando para umas situações que eu acho muito ruins. Quando eu digo ruim, uma coisa que sempre fiquei impressionado com Attack on Titan é que ele faz reviravoltas que fazem ficar interessantes, mesmo quando eu achava que ia ficar uma droga. Então ainda não quer dizer que o anime esteja completamente destruído. E eu não li o mangá, então muitas pessoas estão descontentes com o mangá teve um final horrível, não sei o que. Eu tô vendo só o anime e eu vou julgar quando isso acontecer. Mas pra mim, quando começou a colocar tanto um deus aparecendo, que é a Ymir aparecendo, podendo moldar os mortos, não sei o que, uma outra realidade metafísica para além da vida e da morte, isso pra mim me incomoda. Porque o ponto central de Attack on Titan sempre foi o quê? Foi a questão da guerra, toda a questão da inutilidade da guerra, da destruição de inocentes, etc, etc, etc. Então, quando você começa a colocar exemplos muito metafísicos, você destrói a mensagem. É que nem Naruto. Naruto, qual era a mensagem de Naruto, Narutinho, Naruto original? Era que com esforço físico, mesmo uma pessoa sem talento pode superar um gênio. Essa era a mensagem de Naruto. Aí você tinha os representantes como Sasuke, você tinha os representantes como Neji, que eram representantes máximos da questão do talento. E depois nós descobrimos que, na verdade, Naruto é o filho deus do maior Hokage, do maior não sei o que, do clã com o maior chakra, carregando a maior Kyuubi, o maior Jinchuriki, não sei o que, e blá blá blá, e você destrói a mensagem da série. Eu temo que Attack on Titan esteja caminhando também para isso com essa questão do tempo. E qual é a questão do tempo? Basicamente, o Shingeki no Kyojin, o titã de assalto, o titã de ataque, o titã de avanço, que é o titã do Eren, ele pode mandar mensagens para o passado. Ele literalmente pode se comunicar com as pessoas do passado, então dessa forma ele molda o futuro. Não é muito descrito se ele tem controle sobre as pessoas no passado, parece que sim. Só que aí isso gera diversos problemas. Primeiro, eu vou falar dos problemas ligados ao anime, ok? Depois eu vou falar de problemas ligados ao tempo. O que é o tempo e como o tempo não existe. Então histórias de tempo são sempre bem complicadas. E por fim eu quero falar sobre personagens. Personagens que também tem poderes ligados ao tempo e como isso atrapalha histórias. No que diz respeito a tempo em Attack on Titan, eu já tinha uma noção de que até a viagem no tempo, desde as temporadas passadas, quando nós vemos que o antigo titã de ataque, o carinha que salva o pai do Eren, ele fala, você tem que salvar a Mikasa, você tem que salvar o Armin. E ele falou basicamente de pessoas que ele nunca conheceu. O que eu achava é que, na verdade, todos os titãs, na verdade, estavam interligados. Todos os titãs eram parte de um único mesmo titã, que era Ymir, que na verdade seria uma metáfora para a manutenção do ódio entre as raças e não sei o que. Eu achava que era isso, e que metaforicamente é bonitinho. Mas literalmente nós temos um cara que consegue mandar suas mensagens para o passado. Do ponto de vista de história, do ponto de vista de Attack on Titan, isso é muito problemático, porque primeiro, se ele pode mandar as mensagens para o passado, ele pode então mudar o passado é modelável, ou o passado já é predestinado. Se o passado é modelável, não faz nenhum sentido que ele tenha sofrido nada ao longo da vida ou que tenha tido todas as considerações que nós vimos até então. Ou tudo foi moldado, modelado e preparado para que ele vencesse. Isso derruba muita parte da história, especialmente porque nós estamos lidando, novamente, com a ideia da guerra e do sofrimento causado pela guerra e da aleatoriedade disso, da estupidez da guerra. Com isso, nós estamos vendo, na verdade, um grande cara que estava maquinando tudo. Isso é muito, muito idiota do ponto de vista de mensagem. Se ele pode mandar as mensagens e manipular as pessoas e mudar o passado, ele muda isso, manipulando as pessoas, isto é, ele manipula a pessoa escolhe se faz ou ele literalmente controla as pessoas para fazerem o que elas querem. Aliás, o que ele quer. Se for, ele controla o que ele quer, é muito bizarro, porque aí começa a levantar muitos problemas do tipo, então tudo, a partir do momento em que ele pega o titã de ataque, não, ele não tinha noção de como ver o passado.
Eu acredito que ele só conseguiu começar a ver o passado quando ele tocou a mão de História, que é quando ele despertou o sétimo sentido lá do Titã de Ataque. Se nós considerarmos que foi um poder que ele despertou, então só a partir de certo momento ele começou a poder mudar o passado. A partir disso, meio que a história não faz mais sentido ele nunca falhar. Então a partir desse momento nós imaginamos que tudo que acontece é porque ele quis. Isso também levanta outros problemas, que é tipo, se o poder é de mandar mensagem do passado, nós devemos considerar que ele é o último titã de ataque, porque senão ele estaria recebendo mensagem de um outro titã de ataque do futuro que estaria controlando ele. Então nós já sabemos que ele é o último, então a partir dele, já de spoiler, dá pra saber que todos os titãs vão morrer, ou ele vai acabar com todos os titãs, ou ele vai ser o último titã de ataque e depois dele nenhum outro titã de ataque vai acontecer, porque senão ele também estaria sendo controlado por alguém no futuro. E é muito complicado. Do ponto de vista de história, eu não vou deliberar muito, mas isso abre uma caixa de Pandora muito difícil de argumentar. Isso vai abrir com certeza buracos na trama que são absolutamente intragáveis de se lidar. E eu realmente não sei, é algo assim muito difícil. Se ele puder realmente manipular as pessoas controlando a mente delas, isso é um problema. Se ele não pode, ele tem que convencer as pessoas, isso também é um problema. Por que as pessoas seriam convencidas? Especialmente porque ele só pode controlar um titã de ataque. O que ele vai fazer? Ah, porque ele manda as memórias dele pro passado. Então ele tá convencendo, mas aí o que acontece? Existe um tempo, o tempo presente, na verdade, é o futuro, que ele está sempre vendo, mudando e movimentando. O problema é que essa natureza entre ter passado, presente e futuro fica muito nebulosa, e nós não somos criaturas divinas, então a menos que ele tenha conseguido ficar fora do tempo e do espaço, isso gera muitos problemas. Enfim, é muito idiota que isso esteja sendo adicionado. Eu duvido que vai ter agora uma repercussão boa. Normalmente, quando você adiciona viagem no tempo ou visões do futuro, você estraga um anime. É muito raro histórias que conseguem lidar com isso de uma maneira boa, a não ser quando você cria linhas de tempo paralelas, como Rick e Morty, como Marvel, como DC. Se você não faz isso, você cria apenas uma única linha do tempo que é completamente manipulável. É muito difícil criar boa história com isso. Só conheço uma única mídia que fez isso bem, que se chama Continuum. Continuum é a história de, basicamente, em determinado ponto do tempo, a viagem no tempo é descoberta e faz com que toda a história se torne algo engessado. Porque quem descobriu a viagem no tempo controla para que seja sempre assim. Então é toda uma discussão sobre a falsa ideia de liberdade, de volição, de livre-arbítrio. Porque ninguém tem livre-arbítrio. Todo mundo é controlado por essas criaturas que viajam no tempo. Então, a menos que você faça uma coisa dessa, um controle de viagem, um controle de mensagem do futuro, é muito estranho, porque ele tem o controle de falar isso com todos os Shingeki no Kyojin e é difícil, é muito estranho. E agora vamos falar sobre alguns problemas gerais, como por exemplo, galera, tempo não existe. Eu sei que isso é um conceito, mas vamos lá. Tempo não existe. O tempo nada mais é do que a passagem das coisas, tipo, os acontecimentos ao longo do espaço em que nós vivemos, ok? Então, é o decaimento de átomos, é a troca de energias, é a questão dos químicos, isso é o tempo. Nós observamos o tempo pela decomposição das coisas. Se tudo fosse eterno e imutável, não existiria tempo. É a mutabilidade das coisas por conta de decaimento de seus próprios pedaços, é que isso faz com que aconteça o tempo. Quando você acelera objetos, e aí nós temos toda a questão com a velocidade da luz e coisa do gênero, é porque quando você acelera objetos, o decaimento se torna num período mais lento do que as coisas que estão paradas, do que as coisas que não estão aceleradas. E quando você chega na velocidade da luz, não existe tempo, você se torna uma partícula imutável, pelo menos a partir dos conhecimentos de física contemporâneos, que basicamente torna com que os fótons sejam as coisas imutáveis. Eles são perenes e eternos, eles simplesmente não percebem o tempo porque eles não decaem de forma alguma. Então, o tempo não existindo, a noção do tempo como uma força, como um plano de existência que perpassa tudo e que existe um passado, um presente e um futuro, isso aí é uma coisa de ficção. Não tem problema a gente ficcionalizar sobre isso, mas é importante perceber que o tempo em nosso mundo não existe de uma forma como a gente normalmente gosta de pensar. E o problema disso é que faz com que histórias como Attack on Titan, que estavam muito fixadas em algo realista, em algo que se torna realista, quando você coloca a viagem no tempo, você destrói o preceito normal da ideia de guerra. Esse é o grande problema. Os outros problemas com o tempo não existindo é que como é que você... Não existe um futuro, a menos que você considere predestinação. Aí nós temos dois problemas. Se o tempo não existe, essa história perde sua noção de realismo, que era o ponto central discutido em Attack on Titan, e portanto perde um valor incrível. Ou você toma um pressuposto da predestinação.
Se você considera, então, a predestinação, de que tudo já é predestinado, de que não existe volição, não existe livre-arbítrio, que nossa realidade é como se fosse um jogo pré-programado, então o que acontece é que o Eren nada mais é que um programa consciente capaz de mandar a sua mensagem para programas prévios, para momentos como se fossem saves antigos dentro do jogo. Tipo uma Mônica de Doki Doki Literature Club. Então, isso é factível. E é um ponto interessante se colocar em Attack on Titan, dizer que tudo não existe, tudo é predestinado, não existe liberdade, não existe liberdade. E isso é um dos pontos centrais de Attack on Titan. Qual é o ponto central de Eren? Eren quer ser livre. Esse é o grande ponto central dele. Talvez ele perceber que não existe predestinação, não existe liberdade, pode ser o ponto central. Qual é o problema pra mim? Pra mim é que, apesar disso ser um ponto interessante, Eren não é o centro, ou não deveria ser o centro de Attack on Titan. Attack on Titan, o centro é a guerra, é o horror absurdo, o absurdismo que é a guerra, e como inocentes de culpados podem mudar de lugar constantemente, como a guerra é pífia, a guerra é algo que não deveria existir. A mensagem de não existir liberdade porque tudo é predestinado, e mesmo Eren, aquele que buscou ao máximo a liberdade, nunca ser livre, porque na verdade ele está preso no mesmo ciclo eterno do passado e do futuro e não sei o que, ele descobriu que toda é realidade programada. Isso é uma mensagem interessante, mas não para Attack on Titan, na minha opinião, porque você vai destruir uma mensagem muito mais forte e que foi 90% do anime, 95% do anime. Essa ideia de predestinação, de viagem no tempo e não sei o que, só começou agora, nos últimos 2 capítulos, tirando aquele comentário aleatório do carinha lá atrás, nos últimos 2 capítulos que isso se torna relevante. Isso é um problema, porque você destrói toda a construção prévia estabelecida dentro de Attack on Titan. Então nós só temos essas 2 posições. O tempo não existe. O tempo não existe, ou, pro tempo existir, nossa realidade é completamente programada e tudo é predestinado. São as 2 grandes possibilidades. Talvez existam outros conundros aleatórios que você possa convocar, mas essas são as 2 grandes pontuações. E as 2 atrapalham Attack on Titan. Se o tempo não existe e você quer fazer um anime realista que discute as realidades sérias da guerra, se você coloca uma coisa ficcional como tempo ficcionalizado, você destrói essa mensagem. Se você, por outro lado, quer pegar a ideia de que o tempo não existe, pois tudo é predestinado, logo, que também é um posicionamento filosófico interessante, porém você vai destruir todo o resto que foi construído até então de Attack on Titan. As 2 ideias são ruins para Attack on Titan, na minha opinião. Vamos agora falar de problema de viagem no tempo. Personagens que podem ver no futuro destroem a maior parte das histórias, porque eles estragam a trama, porque eles conseguem ver os resultados melhores possíveis e escapam dos problemas. É muito difícil construir visões do futuro. Até visões do passado também podem destruir um anime. Então, visões do futuro e visões do passado são problemas muito sérios que devem ser evitados. Ou você tem que tomar muito cuidado quando você constrói isso. Normalmente as pessoas colocam realidades alternativas. Mas existem formas de fazer, como por exemplo dizer que a previsão ela é muito incerta ou ver apenas um futuro. É assim que nós vimos em Marvel Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho vê milhares de futuros e vê um que apenas que eles ganharam, mas talvez esse poderia ser um futuro falso, então havia essa incerteza. Nós temos, por exemplo, outros personagens de outras séries como a Alice de Crepúsculo, que consegue ver o futuro, mas de forma incerta. Você tem Garnet de Steven Universo também, que faz isso. Mas de forma geral, mesmo quando você tem problemas, mesmo quando você tem limites, é muito perigoso, porque você estraga parte da história. A Alice em Crepúsculo estava toda hora estragando tudo, exatamente porque ela podia ver o futuro. Então isso é um problema muito sério. É muito delicado, muito difícil, a menos que você construa uma história especificamente para discutir os detalhes e complicações de viagem no tempo. Não lide com o futuro, não lide com o passado, lide apenas com o presente. Você não vai conseguir fazer Chrono Trigger nem Chrono Cross. Chrono Trigger é uma das melhores histórias de tempo que existem. Eu não vou explicar que Chrono Trigger é um dos jogos mais clássicos de Nintendo, mas ele é muito complexo, eu não vou aqui explicar os detalhes, mas basicamente existem tempos específicos para o passado que você pode voltar, e somente para esses tempos, e nesses tempos específicos existe a capacidade de você mudar a linha do tempo pro passado, pro futuro e pro passado. Então, ele limita bastante a viagem no tempo, que permite muito maior controle. Então, existe isso. E toda essa questão da viagem no tempo acontece por uma questão excepcional, por uma entidade cósmica que aparece lá, blá blá blá. Então, existe uma razão pra viagem no tempo em Chrono Trigger, que não é em Attack on Titan, pelo menos até então.
Um último detalhe desse episódio que eu achei completamente idiota foi o pai falando com o Zeke que não tem nenhuma razão. Tipo, o poder de voltar no passado é o poder do Eren. Zeke não deveria ter sido visto pelo pai. Tudo bem que foi uma cena emocional e tal, e muito divertida e boa e blá blá blá, mas não tem nada a ver dentro da construção de mundo se poder ser feito, a menos que Zeke tenha roubado o poder do Eren, ou ele tenha acesso ao poder do Eren enquanto tá carregando a cabeça do Eren, porque ele tá com o poder do fundador, e não sei o que, não sei o que. Você pode invocar isso, mas é idiota de qualquer forma. Pontos finais. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai ser demonstrado. Eu acho que a grande mensagem vai ser que não existe liberdade. Tudo é predestinado. O Eren, na verdade, é um prisioneiro de si mesmo. E a história vai sempre se repetir num ciclo de ódio eterno. Eu acho que é isso que vai fazer. Vai ter algum ciclo eterno de retorno que vai fazer com que isso se permaneça, para tentar pelo menos manter um pouco da mensagem da inutilidade da guerra. Que Eren, querendo ser tanto livre e libertar os outros, ele acabou aprisionando todos eles, achando na sua futilidade de que ele poderia controlar o passado. Acho que é por esse caminho que vai rolar. Porém, eu fui muitas vezes impressionado por Attack on Titan. Ele me mostrou, o autor me mostrou que é um ótimo escritor, e mesmo colocando ideias que eu achava que ia ser completamente idiotas, ele conseguiu torná-las incríveis. Desde quando vi que Rainan e Bertholdt, eles eram titãs, eu achei, vai ficar idiota, vai virar Power Rangers com gigantes de carne, mas não foi. E aí depois, quando mostrou, existe um outro mundo muito mais tecnológico, eu falei, vai ficar super idiota, o outro mundo vai ser super idiota. E não, ele começou a discutir muito profundamente os problemas da guerra. E quando matou a garota batata, eu falei, vai ficar ridículo, não sei o que. Não, ele mostrou agora todo o universo psicológico de sofrimento da Gabi Gabi, a garotinha que matou a Sasha. Então, ele tá me mostrando que ele sabe escrever, então eu confio que vai ser bom. Muita gente falou que é uma droga, muita gente falou que é uma bosta, mas o público geral costuma ser muito burro analisando finais muito complexos. E Attack on Titan tá caminhando para ser uma série extremamente complexa, querendo rivalizar com Evangelion em algumas coisas. Então é possível que o final ainda seja bom, pelo menos para os meus padrões, pelo menos para o que eu gosto de um final bem construído, complexo, interessante. Então eu vou ter que ver. Eu gosto pra onde tá caminhando? Não, eu não gosto de colocar a viagem do tempo, eu não gosto de adicionar tempo nessas coisas, eu acho que é uma baboseira, eu acho que é uma palhaçada, mas ainda algo muito interessante pode ser feito. Estou esperando para ver e ser surpreso pelo autor de Attack on Titan. Como sempre, se você gostou, dê like, deixa aí, comente, se inscreva, veja os links na descrição do vídeo, você ajuda muito o canal dessa forma. E aqui foi a Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!